Oi, pessoal, sou a professora Juliane e hoje eu vou falar um pouco sobre mais um dos conteúdos que cai com bastante frequência nas questões de matemática na prova do Enem. O conteúdo escolhido de hoje é a probabilidade. A gente consegue aplicar os conceitos de probabilidade em questões onde pede para calcular as chances de determinado evento acontecer, certo? E essas questões, elas geralmente tratam de experimentos aleatórios e também de casos equiprováveis. Esses casos são onde os eventos, eles possuem probabilidades iguais de ocorrência, certo? Agora eu vou dar uma revisada em alguns conceitos que são importantes para a gente conseguir resolver os exercícios escolhidos. Onde o primeiro conceito seria de espaço amostral, certo? O espaço amostral de um experimento aleatório é o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. E aí, como exemplo, eu trouxe o experimento do lançamento de um dado, onde o espaço amostral a gente indica pela letra grega ômega, e ele é dado pelo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que seriam os lados do dado, né? As faces que podem possivelmente cair, né? De acordo com o lançamento do dado, certo? Então, o próximo conceito seria de evento. Um evento é todo subconjunto de um espaço amostral. E aí, como exemplo, eu dou sequência, né, ao exemplo anterior, que seria o lançamento de um dado, onde a gente já viu o espaço amostral desse experimento, certo? E agora, um exemplo de evento seria o resultado obtido ser menor do que 4. E então o conjunto que representa esse evento, ele é dado pelo conjunto com os elementos 1, 2 e 3, certo? E a gente indica pela letra E por ser por conveniência mesmo. Então, esse seria um evento do experimento onde gira em torno do lançamento de um dado, certo? E então, aqui eu repito, né? Eu falo um pouco sobre o espaço de eventos equiprováveis. É aquele em que todos os eventos têm a mesma chance de acontecer. Ou seja, no lançamento de um dado, todas as faces, elas têm a mesma probabilidade de ocorrer, certo? Eu tenho a chance de cair o número 1 é a mesma do que a chance de cair o número 2, do que de cair o número 3 e assim por diante. Então, dando sequência, a gente tem que a chance de um evento acontecer, ela é dada pela seguinte razão, onde no numerador a gente tem que seria o número de elementos que tem, né, no conjunto desse evento e o denominador seria o número de elementos que tem no espaço amostral desse experimento, certo? E aí, então, a gente tem que a probabilidade desse evento acontecer, desse evento E, ela vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual que 1. Ou também, né, a gente pode representar essa probabilidade desse evento E acontecer na forma de porcentagem. Então, a gente sabe que a probabilidade desse evento E acontecer, ela vai ser maior ou igual que 0% e menor ou igual que 100%, certo? E aí, como exemplo, eu trouxe também, né, o experimento do lançamento do dado, onde eu quero saber qual que é a probabilidade do evento E acontecer. E aí, então, a gente vai querer aplicar essa fórmula, né? Só que a gente precisa saber qual que é o número de elementos do nosso espaço amostral, certo? Então, a gente tem que o nosso espaço amostral, ele é igual a 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, que são as nossas faces do dado, certo? E aqui a gente tem que o número de elementos do nosso espaço amostral, ele vai ser igual a 6. O número de elementos do nosso evento, né, que é o E, é igual a 3. Então, a gente sabe que a probabilidade desse evento acontecer, ela vai ser dada por 3 sobre 6, né? E onde a gente pode simplificar essa fração, a gente vai ter que essa probabilidade ela é igual a 1 meio, certo?
Dando continuidade, então, a gente tem que a probabilidade de um evento não ocorrer, ela vai ser igual a 1 menos a probabilidade desse evento ocorrer, certo? E ainda, a gente tem que, considerando dois eventos E e F do mesmo espaço amostral, né? A gente tem que a probabilidade de que ocorra o evento E ou o evento F, ela vai ser dada por vai ser a soma, né, da probabilidade do evento E com a probabilidade do evento F menos a probabilidade do evento E intersecção o evento F, ou seja, a probabilidade do evento E ocorrer junto com o evento F, certo? Isso seria o E intersecção F na linguagem da probabilidade, certo? Dando continuidade, então, eu vou falar um pouquinho sobre a probabilidade condicional, que é aquela probabilidade onde a gente calcula as chances de um evento E acontecer, sendo que o evento F, que está ligado a esse evento E, ele já ocorreu, certo? E essa probabilidade, ela vai ser dada pela fórmula que é composta pela razão, onde o numerador ele é dado pelo número de elementos que tem no conjunto formado pela intersecção do evento E com o evento F, e no denominador a gente tem o número de elementos do evento F, certo? E aí, como exemplo de probabilidade condicional, a gente pode pensar no experimento do lançamento de um dado, né? Onde o nosso espaço amostral ele é composto pelos números de 1 a 6, certo? E a gente sabe, né, que após ser feito o lançamento desse dado, caiu um número maior do que 2. E a gente quer calcular a probabilidade desse número ele ser ímpar. Então, né, olhando aqui pela definição de probabilidade condicional, a gente tem que o evento F seria composto pelo conjunto onde os elementos são os números maiores do que 2, e o evento E ele é composto pelo conjunto dos números maiores do que 2 e ímpares, certo? E aí, então, a gente vai ter que ver quantos elementos tem em cada evento e aplicar nessa fórmula. E então, continuando, se a gente tem dois eventos E e F e eles estão relacionados ao mesmo espaço amostral, onde a ocorrência de um ela não influi na ocorrência do outro, a probabilidade da ocorrência desses dois eventos eles acontecerem ao mesmo tempo, ela vai ser dada pela multiplicação da probabilidade do evento E vezes a probabilidade do evento F, certo? E então agora a gente vai resolver algumas questões que já caíram em algum momento, né, em alguma prova do Enem. A primeira questão, ela foi retirada do Enem de 2013 e ela diz o seguinte: uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? E aí a gente tem essas 5 alternativas. Esse é um exemplo, né, de problema onde a gente vai calcular a probabilidade da ocorrência de dois eventos, onde um evento ele não altera a ocorrência do outro evento, certo? Então, a gente tem que a probabilidade do evento A e do evento B ocorrer, né? Ela vai ser dada pela probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Só que a gente não tem essas duas probabilidades, que é o que a gente vai calcular agora. Então, analisando os dados do nosso gráfico, né, a gente tem que o nosso evento A, ele seria sortear, né, entre os compradores do produto A, um comprador que tenha feito sua compra no mês de fevereiro. Então, a gente tem que essa probabilidade, né, do evento A ocorrer, ela vai ser dada pelo número
do evento A, né, sobre o número total de pessoas que compraram o produto A. Então, a gente tem que essa probabilidade do evento A ocorrer, ela vai ser dada por 30, que seriam os compradores que fizeram a compra desse produto no mês de fevereiro, sobre o total de compradores do produto A, que seria 100, porque é 10 mais 30 mais 60, certo? Então, a probabilidade do evento A ocorrer, ela vai ser 30 sobre 100. E então, da mesma forma, né, a gente vai calcular a probabilidade do evento B ocorrer, que seria no sorteio dos compradores do produto B, a gente sortear um comprador que fez essa compra no mês de fevereiro, né? Então, a gente tem que vai ser a razão de 20 sobre o total de compradores do produto B, que é 20 mais 20 mais 80. Então, seria 20 sobre 200 sobre 120, desculpa. Então, agora a gente já tem a probabilidade do evento A ocorrer e do evento B ocorrer, né? A probabilidade de cada um, e a gente vai aplicar na nossa fórmula. A gente tem que a probabilidade do evento A e do evento B ocorrer, ela vai ser dada por 30 sobre 100 vezes 20 sobre 120. E então, multiplicando o numerador com numerador e denominador com denominador, a gente tem que isso vai ser igual a 600 sobre 12.000. Simplificando essa fração, né, por 600, tanto o numerador quanto o denominador, a gente tem que isso vai ser igual a 1 sobre 20. Certo? Que seria a nossa alternativa A. Então, a probabilidade de que os dois sorteados eles tenham feito as suas compras no mês de fevereiro de 2012, nesse caso, ela vai ser 1 sobre 20. O nosso próximo problema, ele foi retirado do Enem de 2015 e ele diz o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual que é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? E a gente tem essas 5 alternativas. Então, a gente tem que a probabilidade desse evento acontecer, né? A gente vai chamar esse evento de E. Ela é dada pelo número, né? Total de elementos do evento E sobre o número total do nosso espaço amostral, que eu vou chamar de ômega, certo? Então, qual que é o número de elementos do nosso evento E? O evento E seria a senha sorteada, ela ser um número de 1 a 20. Então, a gente sabe que o nosso evento E, ele é formado pelo conjunto dos números de 1 até 20, certo? E o nosso espaço amostral, ele é formado pelo conjunto dos números de 1 até 100. E então, a partir disso, a gente consegue ver qual que é o número de elementos de cada conjunto, né? Do nosso evento E, a gente sabe que o número de elementos, ele vai ser dado por 20, né? E do nosso espaço amostral, a gente sabe que o número de elementos dele vai ser igual a 100, certo? Agora, então, aplicando esses dois dados na nossa fórmula, então a gente tem que a probabilidade do evento E ocorrer, ela vai ser dada pela razão do número de elementos do evento E, que é 20, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é 100. E, olhando, né, essa razão, a gente tem que a nossa alternativa correta seria a C. Então, a probabilidade da senha sorteada ela ser um número de 1 a 20, ela vai ser dada por 20 sobre 100. O nosso próximo problema, ele foi retirado do Enem de 2017 e ele diz o seguinte: um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%.
Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? E aí a gente tem essas 5 alternativas, certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro calcular, né, a probabilidade desse morador ele se atrasar e chover, e depois calcular a probabilidade. Para encontrar, então, a probabilidade desse morador se atrasar nesse dia, a gente tem que calcular a probabilidade de ter o atraso com chuva, né? E isso vai ser somado com a probabilidade de atraso sem chuva, certo? E então, a gente tem que calcular primeiro essas duas probabilidades. E então, a gente sabe que a probabilidade de atraso e chuva, ela vai ser dada pela multiplicação da probabilidade do atraso, né, com a probabilidade de chuva, certo? E a gente sabe que a probabilidade desse morador se atrasar quando chove é de 50%, e a probabilidade de chuva naquele dia, né, ela é dada por 30%. A gente sabe que isso daqui vai ser igual, né, a 50 sobre 100, porque 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100, vezes 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 30%. Efetuando essa multiplicação aqui, a gente vai ter como resultado final sendo 0,15, certo? E então, agora a gente quer calcular a probabilidade, né, de haver o atraso, sendo que não está chovendo. A gente sabe que esse morador, ele tem a probabilidade de 25% de se atrasar quando não chove. Então, essa probabilidade de atraso sem chuva, né? Ela vai ser dada por 25% vezes. Agora a gente tem que ver. 30% é a probabilidade de chover nesse dia. A gente tem que ver qual que é a probabilidade de não chover, que a gente sabe que vai ser dado por 1 menos a probabilidade de chuva, ou seja, 100% menos 30%, que é 70%, certo? E então, quando for efetuado essa multiplicação aqui, né, a gente tem que o 25% é 25 sobre 100, vezes o nosso 70% é 70 sobre 100, e isso daqui vai ser igual a 0,175, certo? Então, agora a gente já tem os dois valores dessas duas probabilidades e a gente vai somar elas, né? Então, a gente tem que isso aqui vai ser igual a 0,15 mais 0,175. E a gente tem que isso daqui vai ser igual a 0,325, que seria a nossa alternativa C, certo? Então, a probabilidade desse morador ele se atrasar para o serviço no dia onde foi dada essa porcentagem para a chuva, ela vai ser dada por 0,325. Então, para finalizar, a gente tem o problema que foi retirado do Enem 2019. Ele diz o seguinte: em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhes foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração
de um contribuinte ser considerada inconsistente, dada que ela era fraudulenta. Então, com as informações que a gente tem no enunciado, a gente sabe que esse problema, ele é um tipo de problema onde a gente vai aplicar a fórmula da probabilidade condicionada. Por quê? Porque a gente quer saber qual que é a probabilidade da declaração ela ser inconsistente, sendo que ela já é fraudulenta. Então, o evento de inconsistência, a gente quer saber qual que é a chance dele ocorrer, sendo que o evento de fraudulenta já ocorreu, certo? E então, a gente tem que a probabilidade que se pede, ela vai ser dada pelo evento I, condicionado ao evento F. Essa probabilidade, ela vai ser dada pela razão, né, da probabilidade do evento I e o evento F ocorrerem ao mesmo tempo, isso é dado pela probabilidade da intersecção, sobre a probabilidade da declaração ser fraudulenta, que é o evento F, né? Então, a gente vai calcular essas duas probabilidades para substituir nessa fórmula. E a gente sabe que, pelo enunciado, 20% das declarações, elas foram identificadas como inconsistentes. E dessas declarações que foram identificadas como inconsistentes, 25% delas eram fraudulentas. Então, a gente sabe que a probabilidade do evento I e o evento F ocorrerem, ela vai ser dada por 25% vezes 20%, certo? Que seriam esses dois eventos ocorrerem ao mesmo tempo. E agora, então, falta calcular a probabilidade da declaração ser fraudulenta, né? A gente sabe que essa probabilidade, ela vai ser dada pela soma da probabilidade da declaração ser inconsistente e fraudulenta, né? Que seria a que a gente já descobriu aqui, com a probabilidade dessa declaração, ela ser consistente e fraudulenta, certo? E pelo enunciado, a gente sabe que a probabilidade ela vai ser inconsistente e fraudulenta, essa probabilidade ela é dada por 25% vezes 20%, né? Mas a probabilidade dela ser consistente e fraudulenta, ela vai ser dada por 80%, né? Que seria o restante de declarações que não são inconsistentes, né? A gente sabe que 20% do total são inconsistentes, então 80% delas são consistentes, e isso vezes 6,25%, que a gente tem aqui do enunciado, né? E então, a gente sabe que a probabilidade de alguma declaração ser fraudulenta, ela é dada por essa soma. Então, com os valores das probabilidades que a gente estava procurando, né? Substituindo na fórmula, a gente sabe que a probabilidade da declaração ela ser inconsistente, sendo que ela já é fraudulenta, ela vai ser dada por, né, a nossa razão, onde o numerador é 25% vezes 20%, e o denominador é dado por essa soma aqui, né, que seria o 25% vezes o 20%, mais 80% vezes os 6,25%, né? E então, quando vocês fizerem todas essas multiplicações e as somas, vocês vão encontrar o valor de 0,5%, certo? Então, a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ela ser inconsistente, sendo que ela já é fraudulenta, ela vai ser de 0,5, que seria a nossa alternativa E. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Muito obrigada!